bem com vocês? Eu sou a doutora Daniele Matei, eu sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em fitopatologia e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma doença que preocupa muitos produtores. Justamente ela é quem? O mofo branco, tá? Que acomete a cultura da soja, a cultura do feijão. Tá? O mofo branco tem mais de 400 hospedeiras. Vamos aprender um pouquinho sobre ele, como identificar e como manejar essa doença para evitar que ela leve embora a nossa produtividade? Fica aqui comigo, vamos lá, vamos aprender um pouquinho a respeito do mofo branco. O mofo branco é ocasionado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum. Um dos primeiros sintomas observados nas áreas onde o mesmo está presente pode ser o amarelecimento ou folhas carijós nos ponteiros das plantas, sendo observados sob forma de reboleiras. Ao observarmos o baixeiro dessas plantas, iremos notar a presença de uma podridão de característica aquosa nas hastes, folhas, vagens, recobertas por micélio cotonoso. Com o passar do ciclo, esse micélio começa a se novelar e formar os escleródios de coloração negra. Os escleródios são estruturas de resistência que podem persistir por cerca de até 8 anos viáveis nas áreas de cultivo, podendo ser formados internamente as hastes, internamente as vagens e nos demais tecidos da planta. Geralmente eles aparecem mais no final do ciclo, certo? Que a gente vê a formação de escleródios externos, tá? É cultura, mas a gente já vê que a haste está com a coloração modificada, tá? Havendo esse apodrecimento da haste, essa podridão mais aquosa, tá? Que ao final do ciclo se torna uma podridão seca e essas plantas permanecem eretas e secas nas áreas de cultivo, recobertas por esses escleródios. Aqui a gente consegue ver diversos escleródios, né, de tamanhos diferentes, próximos ao pé da planta contaminada, já caídos ao solo. Isso serve de fonte de inóculo para as próximas safras. Lembrando que o escleródio ele pode sobreviver na área de cultivo por cerca de 8 anos, mantendo viabilidade. Em áreas assim, onde se tem a presença do mofo branco, é de demasiada importância que se tenha a presença da cobertura do solo com palhada. Isso porque, como nós vimos, a presença dos escleródios no solo, ela é um fator que nos deixa com um inóculo inicial na área de cultivo. E essa palhada recobre esses escleródios, evitando que, em condição de alta umidade, ele venha germinar, formar o apotécio ou esporular, liberando os esporos para o ar, a uma pequena altura acima do solo. Só que quando tem essa palhada, ela recobre, inclusive, esses apotécios, evitando que haja essa esporulação eficiente do fungo e que esse esporo chegue justamente nos órgãos florais durante a fase reprodutiva da cultura. Assim, a gente consegue reduzir a severidade da doença que ocorre no campo. Além disso, a matéria orgânica formada durante o processo de decomposição da palhada, ela vai auxiliar a sobrevivência de micro-organismos benéficos, que também podem atuar sobre o escleródio, então, no controle biológico desse organismo. Desse modo, a palhada é um dos principais métodos de controle que irá auxiliar no controle do patógeno, em função da manutenção da cobertura do solo. A sua presença também vai favorecer micro-organismos de controle biológico, como por exemplo o tricoderma. O tricoderma irá auxiliar no controle direto do mofo branco, podendo ser aplicado no estágio V4 da cultura da soja. Outras medidas de controle incluem o uso das sementes sadias e de sementes tratadas. O tratamento de sementes pode ser feito com os ingredientes ativos: carboxina, tirã, fluoxetinil, metalaxil-M e tiabendazol. Além disso, podemos utilizar o controle preventivo, onde são realizadas uma primeira aplicação através de pulverização, geralmente no início do estágio reprodutivo da cultura, em R1, podendo ser realizada mais uma aplicação, geralmente em um intervalo após 10 dias da primeira. Entre os produtos utilizados para as aplicações preventivas estão fluazinã, tiofanato metílico, que podem ser utilizados isolado ou combinadamente, ciprodinil e fluodixonil, boscalida e dimoxistrobina, trifloxistrobina, protoconazol e bixafen, picoxistrobina, prosimidona, iprodiona e carbendazim. No caso do carbendazim, podem ser realizadas até 3 aplicações,
No entanto, no caso dos animais, são recomendados no máximo 2 aplicações por ciclo da cultura. E é claro, existem outros tratos culturais. Nos talhões infestados, sempre devemos deixar os tratos culturais para serem executados por último, para que evitemos a disseminação do patógeno aos talhões onde o mesmo é isento. Se você curtiu esse nosso vídeo, já vai deixando seu like por aí e também deixando comentários e compartilhando o conteúdo. Afinal, o conhecimento é para ser compartilhado. Um abraço, até mais!